Do alto da minha humildade, que é uma das maiores humildades do mundo, nesse vídeo eu vou dar uma aula de futebol para a direção do Grêmio e uma aula de biologia para a torcida do Grêmio. Estamos aqui em outro cenário, né? Dessa vez sem muito tempo para gravar vídeo. Eu nem ia gravar hoje, dia de jogo do Grêmio. Geralmente, nos dias de jogos, o vídeo que eu gravo no dia é o pós-jogo, né? Mas hoje eu acho que esse assunto do Thiago Volpi, ele, né, ficou muito forte. E mesmo sem tempo aqui numa correria, no horário de almoço, sem lá no meu cenáriozinho de sempre, do jeito que der aqui eu vou gravar e é melhor do que não fazer nada. Vamos lá. Thiago Volpi tem grandes chances de ser, se é que já não é, quando eu conseguir publicar esse vídeo, se é que já não é o novo goleiro do Grêmio. O que eu acho, tá? Um erro da direção. Tô falando antes, né? Sempre com aquela marota expectativa de queimar e incinerar a língua, né? Porque se vier vai ter meu apoio, vou torcer muito para que seja um ícone da meta gremista, mas a análise tem que ser feita com as amostragens que a gente tem, né, previamente. E previamente analisando, eu acho uma cagada, para usar um português mais claro. Uma cagada em dois sentidos, tá? E aqui, em um desses aspectos, eu vou dar a minha aula de futebol para a direção do Grêmio. Primeiro, o aspecto óbvio, que eu acho que numa avaliação técnica, assim, não é um grande goleiro. É um goleiro que tem 34 anos e nunca teve, assim, aqueles 2 aninhos incríveis e mágicos para a gente dizer: pá, mas vai que ele repete aquele 2021, aquele 2019, sei lá. Não tem. Claro que tem anos melhores e piores, como qualquer pessoa do mundo, mas assim, ele sempre foi um goleiro que mesmo nos melhores momentos falhou, né, apresentou falhas importantes, também fez defesas importantes, claro, não é um goleiro totalmente desprezível, mas é uma irregularidade meio constante, é um goleiro que nunca encantou assim, para ser cogitado em seleção ou algo parecido com isso em nenhum momento que eu me lembre. E óbvio que a gente tem a lembrança mais viva do São Paulo, embora ele tenha jogado até no próprio Zequinha aqui de Porto Alegre, né? Jogou, saiu do São José, acho que foi pro Figueirense ou alguma coisa do tipo. Ele tem uma rodagem doméstica aqui no Brasil, um pouquinho além do São Paulo, mas a gente acaba lembrando, eu pelo menos acabo lembrando muito mais daquele período que ele fez no tricolor paulista, que é verdade, né? É um goleiro que jogou não muito tempo depois de o Rogério Ceni sair de lá. E é uma sombra pesada, ainda mais o Volpi joga bem com os pés, né? Bate falta, bate pênalti. Eu acho que a relação ali, a comparação era mais inevitável. E aí qualquer um que for comparado com o Rogério Ceni no São Paulo vai perder. Então tinha um pouquinho desse peso também, mas cara, falhou em vários jogos, foi inconsistente. O São Paulo, no final das contas, se livrou dele, né? Então essa análise técnica já não sugere muito essa contratação, mas tem a outra análise, e aqui me permitam dar a minha aulinha. Módulo 1, a torcida, né? Por que eu digo isso? Por que essa variável torcida também importa? E a torcida está, em grande maioria, rejeitando esse nome, né? Com o pé atrás, não gostando, até alguns mais exaltados. E por que eu digo que isso é um fator? Porque eu sempre digo isso, né, cara? O futebol não dá para comparar com qualquer outra profissão, qualquer outra área e etc. Todo gestor, todo administrador, todo presidente, todo, sei lá, CEO, precisa em algum momento tomar adotar atitudes impopulares, né? O gestor de uma escola, de um bar,
né, o presidente de um país, de um clube de futebol, sempre em algum momento tem que cortar na carne, tem que, né, partir para uma medida ali menos amigável, e é do jogo, né? Só que, em se tratando de contratações, em se tratando de departamento de futebol, em se tratando de clube de futebol, essa impopularidade no teu movimento pode ter um preço muito caro. Pode ter um preço muito caro, porque a torcida, ela é uma parte integrante do teu dia a dia, ela faz parte do futebol, ela faz parte do sucesso e do insucesso do clube, ela ajuda e ela atrapalha ativamente, ela não é passiva no processo, ela atua ativamente, cara. E eu dizia muito isso, inclusive, sobre o Renato Portaluppi, né? Além de todas as análises técnicas e da capacidade do Renato, o Renato tá cansado, o Renato tá mal, o Renato isso, o Renato aquilo, eu dizia, tem o fator torcida, que tá à flor da pele com o Renato. A única chance de o Renato dar certo em 2025 é ganhando tudo. É ganhando tudo, porque no primeiro insucesso, na primeira desclassificação, a gotinha d'água que vai pingar nesse copo vai fazer ele transbordar. Ou seja, crise. Né? Agora, um treinador novo, daqui a pouco aí o Quinteiros, perde um gauchão, dependendo da forma como for, não vai ser assim, meu Deus, quem é esse Quinteiros, né? Sai daqui. Vai se ter um pouco mais de paciência com ele, se perder uma Copa do Brasil, etc. Né? O Renato, ele já ia tomar a cobrança daquela eliminação em si e mais todo um histórico ia vir junto, como uma avalanche represada. Né? Então, esse goleiro já chega com essa conta meio alta, cara. Já chega com esse copo cheio. Né? E para função de goleiro, talvez isso seja até mais delicado do que se fosse um atacante. O atacante talvez perca 2, 3 gols, sempre digo, né? Faz o gol na quarta chance, beleza. Palmas. O goleiro não, a margem de erro é menor. Se fizer 3 milagres e tomar um frango na quarta bola, é linchado. Né? E esse cara já chega com esse copo cheio. É muito temerário, sabe? E esse fator torcida tem que ser levado em consideração. Aí estão dizendo que, e para mim isso é básico, né? Eu tô brincando aqui que tô dando uma aula, porque apesar de eu achar básico, eu vejo muitas vezes a direção do Grêmio batendo cabeça nessa obviedade, sabe? Então, assim, sei lá, né? Estão dizendo, daí eu já não sei se é verdade, que o Grêmio, inclusive, depois de ver a repercussão negativa, tentou voltar atrás. E aí o jogador já teria se despedido do clube, ele que forçou uma barra lá, tentou, como é que se diz, rescindir o contrato sem custos e tal, tá vindo de graça e tudo mais, e depois todo esse esforço que ele fez, se despediu, mobilizou a família, né, e tal, e tava vindo para cá, o Grêmio teria tentado desistir, e aí também, né, aí seria um amadorismo do Grêmio, uma sacanagem com o cara, vamos falar a verdade, e é o tipo do movimento que tu teria que fazer antes. Tipo, primeiro tu joga o nome tu ventila o nome na mídia ali pra tirar essa febre, aí depois se a febre for ruim tu nem avança, né? Mas não, aí os caras avançaram, estavam lá fechados com o jogador e depois quiseram desistir. Não sei se é verdade, mas se for, é um erro em cima do erro, né? Aí é loucura também, sabe? Então, enfim, ignoraram o fator torcida, ignoraram talvez o fator técnico, né? E estão trazendo um goleiro que, na minha opinião, é insuficiente. E aí eu vou entrar na segunda lacuna aqui desse vídeo, que é o fator Grando, né? Para mim, o Thiago Volpi, ele é exatamente um Gabriel Grando 9 anos mais velho, né? Eu acho que assim, que eles se equivalem muito, tipo assim, talvez até o Volpi seja um pouquinho inferior tecnicamente que o Grando, né? Meio rebatedor demais ali e tal. Mas o Volpi joga muito bem com os pés, coisa que o Grando é um desastre. Às vezes não dá nem para recuar uma bola boba pro Grando, que pode dar problema. Então a gente pode dizer que se equivalem, né? Tá, um perde um pouquinho aqui, outro ganha um pouquinho ali, e são muito parecidos, talvez. Onde que o Volpi ganha? Na experiência. É um goleiro mais experiente.
né? Parece que o Grêmio tá nervoso com o Grenal do dia 8 ali, tentou trazer um goleiro experiente rápido, o primeiro que apareceu na frente. E eu acho que o Grêmio está contratando um Grando experiente. Um Grando de 2034, né? Nesse caso, cara, eu não traria o Volpi. Deixa o Grando jogar, vamos jogar com o Grando de 2025 mesmo, né? E quando tiver mais tempo, quando, né, ali logo adiante, se as coisas se ajeitarem, se tu achar um goleiro que está mais engatilhado, se uma outra situação do mercado se movimentar, aí tu traz um goleiro mais certeiro, mais que vai te resolver mais a vida, cara, sabe? E começa a temporada com o Grando, paciência, não é o ideal, não, mas aí para trazer um outro que também não é o ideal, não adianta nada, né? E eu ainda digo, eu não acredito e aí que eu entro na aula de biologia para a torcida do Grêmio, tá? Eu não acredito que o Grando vai vingar, tá? Não acredito. Mas ele pelo menos tem o benefício da dúvida, porque ele é jovem, ele está prestes a fazer, no mês que vem ou no outro, 25 anos. 25 anos contra 34 34 recém-completados do Volpi, né? Então ele tem o benefício da dúvida. Eu não acho que ele vai vingar um dia, vai ser um novo Groy, sei lá o quê, mas ele pode, ele pode, né? E aí eu entro também, alguns torcedores, eu acho que tinha que ficar com o Grando até conseguir um goleiro definitivo. Tem torcedor que já parte para a ideia do, não, fica com o Grando resolve, o Grando é que nem o Groy também era reserva e daqui a pouco vingou, cara, não, o Groy, na minha opinião, era outro tipo de reserva, tecnicamente superior desde sempre se questionaram a reserva dele, quando trouxeram o Dida, quando trouxeram não sei quem, sempre entrou em alguns momentos em algumas fogueiras e respondeu bem. Repito, já falei em outro vídeo, se questionava muito a postura do Groy em algumas derrotas, a cera equivocada, a leitura de jogo, era mais uma questão postural, mas tecnicamente para mim o Groy sempre foi superior ao Grando, com a mesma idade assim de ambos, sabe? Mas o time bagunçado prejudicava o Groy. Para mim, time bagunçado privilegia o goleiro. Tu vai mostrar mais serviços, se tu for bom, a gente vai ver, né? Mas enfim, esse é outro papo para outro vídeo. E eu acho que as pessoas, aí entrando na biologia, não sei se é biologia ou neurologia ou sei lá o que, mas tipo assim, o nosso cérebro, sabe aquelas imagens que aparecem umas linhas, aí dá uma ilusão de ótica, olhe para esse ponto e parece que as linhas estão retas, mas na verdade estão tortas, sabe aquelas coisinhas? Tem sempre umas coisinhas que surgem assim. Esses fenômenos de ilusão de ótica e tal se dão porque o nosso cérebro, ele costuma ter a tendência de pegar atalhos. Então tem uma coisa que para ele é muito... Por isso que também quando embaralham as letras de algumas palavras, a gente lê certo, porque o nosso cérebro já entendeu qual é a palavra. Então a gente não lê exatamente o que está escrito, a gente entendeu pela lógica que deve estar escrito. Tu viu 3, 4 letras das 7 que tem ali e tu entendeu que a palavra é aquela. Né? Teu cérebro, para economizar energia, pega alguns atalhos para tentar, né? E ele, nesses atalhos, às vezes ele cria conexões para tentar entender, se aqui o A tá aqui, o B tá aqui o A tá aqui, o B tá aqui, e aqui o A tá aqui, logo ele acha que o B tá aqui. E aí ele faz essa conexão rápida para resolver isso e passar adiante, entende? Então, nessa levada do nosso cérebro criar atalhos, as pessoas às vezes são simplistas. Elas olham assim, o Groy era um jovem reserva contestado, quando ganhou chance de titular, virou ídolo. O Grando é um jovem reserva contestado, logo, se dermos chance para ele, virará ídolo. Cara, não seja atraído pela preguiça ou pelo atalho do teu cérebro para economizar energia. Exija um pouquinho mais dele, faça uma análise mais profunda, mas peraí, né? Tecnicamente, os erros que eu já vi do Grando, quais que eu já vi parecido do Groy, como é que era o Groy em tal situação, como é que é o Grando, sabe? Para mim, não é a mesma coisa. Respeito quem acha, óbvio, posso inclusive estar errado e um dia o Grando me mostrar isso, mas hoje eu não acho que é a mesma coisa. Eu acho que um erro, eu não vou dizer maior, porque eu acho que é um erro menor, financeiramente pelo menos, mas um erro parecidíssimo com a aposta em Thiago Volpi seria apostar em Gabriel Grando. Eu não acho que nenhum dos dois é caminho, é solução, eu acho que eles são muito equivalentes, inclusive. Obviamente eu ficaria com o Grando nesse contexto para não gastar com mais um goleiro que não vai te resolver, mas
provisoriamente, só até chegar a uma contratação mais definitiva, com mais tempo para pesquisar mercado, para negociar, para vasculhar, para as coisas se movimentarem. Porque, na boa, gente, sem o Marquezinho a gente ficou desamparado na posição, e com a chegada do Volpi eu tenho lá muito as minhas dúvidas se não seguimos na estaca zero. Vamos acompanhar, vamos torcer para que eu esteja errado em vários níveis nessa análise. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.